Ok, irmão. Vamos continuar nossa conversa entre irmãos. O assunto é sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. E nesse assunto aí a gente resolveu pegar um esboço do livro do irmão Nicholas Simon, que fala sobre o caráter de cada livro da Bíblia. Então, a gente está lendo aqui a parte da introdução do site dele, né, do livro que ele escreveu. E nisso aí a gente já discorreu aqui algumas coisas sobre Apocalipse, né? Ele começou trazendo a partir de Apocalipse, essa introdução, um esboço aqui, só relembrando que o Apocalipse pode ser dividido em três partes: as coisas que João viu, capítulo 1, ele escreve o que ele viu ali naquele momento, ali a visão que ele está tendo do Senhor ali, é isso que ele está escrevendo. As coisas que são, ele escreve sobre o tempo dele também, que é o nosso, e a igreja, então vê as 7 cartas dirigidas às igrejas, né? A gente sabe. Isso aí está no capítulo 2 e 3. E a terceira coisa é as que hão de ser depois dessa. Aqui o irmão coloca, e as coisas que serão a seguir. E é a partir do capítulo 4 e vai até o fim do livro de Apocalipse. Então, João escreve essas visões que ele teve, e Deus deu ao Senhor Jesus, né, que é a revelação do Senhor Jesus, para os servos, né? Deu para João. Então, é isso que ele escreve, visões. É por isso que em Apocalipse a gente vê sempre João falando, e vi tal coisa, e vi, só para a gente ter um resumo, né, que já foi falado. Aí agora a gente vai estar entrando no capítulo, né, capítulo 2. O irmão fala aqui sobre as 7 igrejas. Então, aqui no decorrer desse assunto, viver até aqui antes de a 7ª semana de Daniel. O irmão que quiser falar, para a gente ter dinamismo aqui, como a gente deve ir até umas 9 horas, 9h10, aí é só interromper, tá certo? Porque às vezes eu posso estar lendo aqui em uma outra janela o livro e não perceber que alguém levantou a mão. Então é só interromper para expressar o pensamento. Fica fácil. Não precisa ter autorização, não. Valeu? Quando alguém lembrar de alguma coisa, perceber, pode trazer o assunto. Então, eu vou começar lendo aqui, e o que eu também for vendo aqui, eu vou passando, fazendo aqui para você. Então, todos os irmãos que estiverem em comunhão aí, tá bom. E as irmãs que tiverem alguma pergunta também, fique à vontade também. Então, vamos lá. Aqui, o livro é esse, Breve Esboço dos Livros da Bíblia. Nicholas Simon. As 7 igrejas. No primeiro capítulo... Perdão. Poderia fazer um adendo aí. O irmão Bruce, quando ele escreve sobre Apocalipse também, ele diz que essa bênção especial é para aqueles que simplesmente leem, ouvem e guardam, mas não necessariamente entendem as palavras deste livro. Estou trazendo essa introdução porque é muito importante. Muitos também deixam de ler Apocalipse porque é muito difícil de entender Apocalipse, então não vou ler Apocalipse. Então, só para a gente, acho que falamos ontem também, né, refrisar isso, leem, ouvem e guardam. Então, quem lê, ouve e guarda já é uma bênção especial, já é bem-aventurado. Então, não precisa necessariamente entender. Só o fato de ler, ouvir e guardar, com certeza, já é uma bênção especial. Isso, exato. Bem lembrado, né? É um ponto importante isso aí, até porque o livro de Apocalipse tem muita simbologia. Praticamente é um livro de características
de símbolos, né? Simbologias. Então, é por isso que a gente vê muita coisa lá, assim, cavalo, montanha, trovão, aquela coisa toda. E a gente tem que entender o que esses símbolos significam na Bíblia para a gente conseguir ter o significado do assunto que está ali. Por isso que muita gente, às vezes, vê, outros causam terror, como o Isaac falou aí, né? Porque pega um certo versículo, já está quase no final, e coloca para o povo. Mas não é nada disso, não. O livro já começa dizendo que é bem-aventurado. Valeu, Isaac. Se algum irmão tiver mais alguma coisa aí também, lembrar, pode falar. Vou seguir aqui, tá? Bom, das 7 igrejas. No primeiro capítulo, Cristo é visto como o Filho do Homem, não no caráter com o qual o apóstolo estava familiarizado, mas em trajes de julgamento. Apocalipse 1, 13 até 16. João o vê no meio de 7 castiçais, que são as 7 assembleias, a quem a porção é dirigida, apresentados aqui em responsabilidade como portadores de luz. Apocalipse 1. Nos capítulos 2 e 3, cada assembleia ou igreja que a gente vê lá, né? Que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, assim por diante, cada assembleia é abordada em sequência. A escolha de 7 significa completo, e a linguagem usada ao longo do texto, em Apocalipse 2, 25, depois destas, em Apocalipse 4, 1, nos fazem entender que um esboço histórico, um resumo histórico da cristandade está sendo apresentado. E não apenas 7 cartas às igrejas do primeiro século. Ou seja, o irmão aqui, pega esse gancho aqui, o Nicholas Simon, ele está falando aqui que não é simplesmente o Senhor ali falando de 7 assembleias que existiam no tempo de João. Não é somente isso, não, que aquelas assembleias realmente existiram na sua localidade e agiram e aconteceram daquela forma que o Senhor relata. Mas ali o Senhor pega cada uma dessas em sequência para mostrar o testemunho que a igreja iria estar dando aqui neste mundo em determinados períodos. Então, a igreja de Éfeso mostra um testemunho durante um certo tempo, a igreja aqui. Aí depois Esmirna, foi a igreja que foi. Esmirna fala sofrimento, né? Se eu não me engano é isso, o significado. E foi a igreja que teve muita perseguição, morte, né? Quem quiser ler depois pode ver lá. Depois vem Pérgamo, que significa casado, o bem casado. Começa a igreja se relacionar com o mundo, com política, né? Essas coisas. Então começa a esse relacionamento. Então vem essa sequência histórica de testemunho. E o Senhor usa, né, na sua sabedoria profética, e usa cada igreja dessa na sequência. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia, para mostrar a tendência de cada testemunho em determinada época. Até chegar o nosso tempo, que nós cremos, né, que nós já estamos no tempo de Laodiceia, que é o testemunho assim mais horrível, né, que a gente pode falar, que é descrito lá que o Senhor chega a ter náuseas, dizendo que vai vomitar. Não é a igreja, mas é o testemunho que está sendo dado. E é o último tempo, né, que a gente está vivendo agora, a Laodiceia, que nós estamos agora esperando a qualquer momento é o Senhor e arrebatar a sua igreja. A gente não sabe, pode ser hoje mesmo,
ser daqui a um ano, mais 10 anos, não sei, né? Não sabemos. Mas é o que estamos esperando. Então, cada igreja dessa que é relatada representa também o testemunho da igreja aqui na Terra, como se passou tudo. É isso que o irmão está falando aqui. As três primeiras assembleias descrevem períodos sucessivos. Éfeso, a igreja do primeiro século, testemunho da igreja no primeiro século, é caracterizada como tendo deixado seu primeiro amor. Deixado o seu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Esmirna é a igreja perseguida do segundo e terceiro séculos. Que a igreja está passando aqui. Vou ler aqui de novo. Esmirna é a igreja perseguida do segundo e terceiro séculos, que Satanás, como um leão que ruge, procurou devorar. Em Pérgamo, vemos a atividade da serpente enganadora. Sob Constantino, a cristandade se uniu ao mundo político pagão. Pronto, aqui o irmão já resumiu. Eu já estava até falando um pouco antes. Então é isso aqui. Fala que são questões sucessivas. Períodos sucessivos. E aí começa a falar aqui. Em Tiatira, o sistema sobre o qual Roma domina, há uma mudança. Agora temos a exortação para reter o que temos, até que eu venha. Apocalipse 2:25. E quem tem ouvidos, não é mais dirigido à igreja como um todo. Apocalipse 2:26 até o 29. Ou seja, esse aqui é. Quem tem ouvidos não é mais dirigido como foi no início, com Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora, quando chega em Tiatira, a coisa já muda. As quatro igrejas finais representam sucessivos estados sobrepostos que continuam até a vinda do Senhor. Essas quatro igrejas finais é Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E que o Senhor revela, né, a vinda dele. Então, são quatro posições eclesiásticas aí que vai seguir até o fim, até o momento que o Senhor venha levar a sua igreja. Continua aqui. Vou ler de novo essa parte. As quatro igrejas finais representam sucessivos estados sobrepostos que continuam até a vinda do Senhor. Tiatira é seguida por Sardo, protestante. Tiatira, vamos dizer, é católica. Depois houve a separação lá de algumas. E por Sardo, que houve a reforma protestante, né? Na verdade, a reforma, depois o protestantismo. Filadélfia é um estado moral. Eles guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. A esperança do arrebatamento foi restaurada, pois eles são mantidos fora da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo habitado. Apocalipse 3:10. Laodiceia descreve o estado moral da cristandade hoje, alegando ser rica e sem necessidade de nada. Sua condição miserável é exposta.
o Senhor é visto do lado de fora da assembleia batendo a porta. A cristandade apostatada será finalmente vomitada de sua boca. Quando ele fala que a cristandade apostatada, são os falsos cristãos que estão no meio. Que são, na verdade, eles serão apóstatas, esses daí. Eles abandonam a verdade para seguir um testemunho, falso testemunho. Né? Por isso que a igreja, uma certa linguagem, né? Em Apocalipse, ela é vista como prostituta. Essa falsa igreja que segue. Essa mulher prostituta é assim. Não é a verdadeira igreja. O Senhor tira os verdadeiros e segue essa massa que vai apostatar. Vou até aqui. Se algum irmão quiser falar aí alguma coisa. Pronto, então vou continuar aqui. Se algum irmão vier com algum pensamento, pode interromper. A 7ª semana de Daniel. Os eventos históricos descritos nos capítulos 4 a 11 ocorrem após o arrebatamento. A igreja, como João, aguarda o chamado. Sobe aqui, Apocalipse 4:1. No capítulo 4, o trono judicial de Deus aparece. Tudo é seu por direito como Criador. Pronto. O caráter do capítulo 4 é mostrando Deus como Criador de todas as coisas e tendo direito sobre todas as coisas. No capítulo 5, vemos o Cordeiro como Redentor. Somente ele é digno de abrir o livro com 7 selos. Os conselhos de Deus a respeito desta terra. Capítulo 5 agora é apresentando o Senhor Jesus como o Redentor. Os 24 anciãos são os santos do Velho e do Novo Testamento. Somente eles podem cantar o novo cântico dos remidos. A presença deles no céu é explicada pelo arrebatamento. Os irmãos estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio? Que é um pouco mais lento, que é um pouco mais de explicação de alguma coisa? As irmãs podem falar também, por favor. Podem dizer aí, se não entendeu algo. Se está dando para acompanhar, então, senão vai um pouco mais lentinho, né? Os eventos que se desenrolam com a abertura dos selos, capítulo 6 e 8, e o som das 6 primeiras trombetas, o capítulos 8 e 9, formam a 70ª semana de Daniel. Esta terrível semana final, de 7 anos, pode ser dividida em 2 períodos, de
3 anos e meio, nos períodos de 3 anos e meio. 3 anos e meio no primeiro, 3 anos e meio depois. De forma 7 anos. O irmão aqui está falando que desde o capítulo 6 até o 9, vai acontecer ali, desenrolar das trombetas, dos selos primeiros e das trombetas. Isso significa a 70ª, 7 anos da profecia de Daniel. E a gente vê ali também que há uma divisão, né, de 3 anos e meio cada um. O Senhor fala nos evangelhos, né, que tem primeiro o princípio das dores e depois a grande tribulação. O início da semana... Oi? Quem falou? Seguindo aqui. O início da semana é marcado por uma aliança entre Israel e o período definido. Uma Europa unida sob 10 governantes, apoiada pelo papado, a Grande Babilônia. Este período é marcado por conquista política, espada, fome, pestilência e caos político. Muitos fiéis à palavra de Deus serão martirizados. Ele fala aqui do o início da semana, né, da princípio das dores, né, da semana, começa aí da 70ª semana de Daniel. O início disso aí é quando existe uma aliança entre Israel e o Império Romano revivido, a política entre Israel e os políticos. Existe um acordo entre eles. Aí inicia-se essa semana. Então, o que acontece? Os irmãos passam para a gente que, quando a igreja é arrebatada, a gente não pode dizer que logo depois já começa o princípio das dores, porque para iniciar essa semana profética de Daniel, né, esses 7 anos, 7 semanas, é necessário primeiro que venha a existir um acordo, uma aliança entre Israel e o poder político aqui no mundo. Então, ninguém sabe quando isso vai ser gerado, vai ser consumado. Vai ser que leve um ano, meses, a gente não sabe. Mas não é logo depois que a igreja é arrebatada. Pode ser que leve, a gente não sabe, uma semana. Mas não é assim, logo na sequência, não. É preciso ter esse acordo primeiro. Assim os irmãos, né, pensam dessa forma. A ascensão à proeminência do chifre pequeno, a besta, marca o meio da semana. As referências Daniel e Apocalipse. Todos os vestígios restantes da cristandade apóstata, a Grande Babilônia, serão derrubados e destruídos. As leis judaicas serão alteradas e o templo profanado. A besta será adorada, enquanto o anticristo se opõe e se exalta ao alto contra tudo chamado Deus.
ou objeto de veneração, de modo que ele mesmo se senta no templo de Deus, mostrando a si mesmo que ele é Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. A entrega do homem ao poder satânico marca a segunda metade da semana. Passou a primeira, 3 anos e meio, agora vem as 3 anos e meio. Com a sexta trombeta, o rei do norte começará sua mobilização com ataques contra o reino da besta. A sétima trombeta anuncia o tempo da ira de Deus contra seus inimigos e o estabelecimento de seu reinado eterno. Apocalipse 11, versículos 15 a 18. O irmão gostaria de estar lendo aqui também? Até as 9 horas, tá bom? Então, continua aqui. Vou continuar lendo. Cenas proféticas. O capítulo 12 retoma a história de Israel, a mulher e o filho homem que ela teve, Cristo, que Roma procurou destruir. O capítulo retoma sua história com os últimos 3 anos e meio de tribulação. Uma época em que o dragão, o diabo, perseguirá gravemente o remanescente judeu. Junto com o dragão, as duas pessoas descritas no capítulo 13 completam uma trindade do mal. O Império Romano, em sua forma final, surgirá como um animal vindo do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. No meio da semana, o poder é consolidado em um único indivíduo, a besta. No versículo 11. Temos o anticristo, que trabalhará em conjunto com a besta. Tendo dois chifres, como um cordeiro, ele fala como um dragão. Aqui é o anticristo. Enquanto esse trio maligno aqui é o diabo, aqui em cima, e aí também tem a besta, que é o Império Romano aqui agora, só que é um homem mesmo, a besta, né? O indivíduo. Aqui. E tem uma outra besta, mas é chamada de anticristo. Temos o anticristo também. Então tem o diabo, a besta e o anticristo. É isso que o irmão está falando, essa trindade do mal. Enquanto esse trio maligno interpreta seu roteiro final, Deus, sempre no controle, intervém em graça e julgamento. Capítulo 14. As 7 taças. As 7 taças do capítulo 15 e 16 são derramadas durante a última metade da semana e caem entre o som da sexta e sétima trombeta.
são as 7 últimas pragas. Neles, a fúria de Deus está completa. As taças, em contraste com as trombetas, não se limitam à terça parte, que são derramadas sobre a terra, o mar, os rios e o sol. Embora a Babilônia religiosa seja expulsa no meio da semana, a Babilônia política, como símbolo do domínio gentil, que começou com Nabucodonosor, não é destruída até o final da semana com a última taça. Da destruição da Babilônia ao Estado eterno. Os capítulos 17 e 18 nos dão a história da Babilônia religiosa, a mãe das prostitutas. O capítulo 18 apresenta a visão de Deus sobre a destruição dela. Em contraste, o capítulo 19 nos leva às bodas do Cordeiro. A próxima cena, testemunhada por João, é de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aparecendo com seus santos. A besta e os reis da terra, com seus exércitos, se reunirão para fazer guerra com o Cordeiro, apenas para serem levados e lançados vivos no lago de fogo. O resto será morto. Apocalipse 19, 11 a 21. Isso é o que a gente vê quando o Senhor vem fazer o julgamento e logo de cara ele já destrói esses inimigos aí, a besta e o anticristo, né? E esses dois aí é que são lançados logo no lago de fogo, vivos. Isso inicia um período de 1000 anos, durante o qual Satanás será preso e os martirizados sob a besta reinarão com Cristo. Este é o milênio, Apocalipse 20, 3 a 4. No final dos 1000 anos, Satanás será solto por um período durante o qual ele enganará as nações que fingiram obediência, reunindo-as para a batalha final, onde serão destruídas pelo fogo. Apocalipse 20, versículo 7 e 9. A segunda ressurreição, a ressurreição da condenação, seguirá com o julgamento dos mortos diante do grande trono branco. Apocalipse 20, 11 até 15. João 5, 29. Está dando para entender essa parte aqui, que primeiro quando o Senhor vem, destrói seus inimigos, lança a besta, o anticristo, no lago de fogo vivo, e quando ele vai estabelecer o reinado de 1000 anos, ele prende Satanás, primeiramente, estabelece o reino, e aí no finalzinho desse reinado de 1000 anos, ele solta Satanás,
Satanás sai, engana essas nações aí que estavam fingindo obediência, né? Porque é um reinado de justiça. Então, quem peca, morre, né? Não é como hoje, não. E faz o que quer e fica aí. Ainda até prospera aqui no mundo. Mas lá a coisa é totalmente diferente. Então, por causa disso, por causa dessa justiça que está reinando, eles ficam quietinhos, né? Fingindo obediência. Mas aí a divisor de água é Satanás, né? Quando ele é solto, Satanás é sedutor, ele aí revela o que está no coração desses aí, eles caem nessa tentação e vão fazer guerra contra os santos. Só que aí, quando eles se juntam, desce fogo do céu e consome todos eles. Tá dando para entender os irmãos aí? O irmão gostaria de complementar, ajudar também? Dado o horário, irmão Dal, não sei se são 21h02, dá tempo de fazer um comentário? Pode sim. Eu só queria fazer uma ordenação que é interessante para os irmãos ficarem situados na circunstância da razão do livro, o período, né, e o objetivo dela. Na história, existem vários autores que datam da elaboração do livro de Apocalipse por João em anos X, Y, Z depois de Cristo. E eu acho assim, super interessante os cristãos botarem na cabeça que, independente de Irineu, a gente até deu uma lida naquela parte que falava sobre os reis, Domiciano, Alexandria, o Clemente, né, de Alexandria, teve um outro lá que eu não estou lembrando, Jerônimo. Então, existe um porquê para quem, e o irmão colocou lá em cima, e quando foi. Então, para ter mais ou menos uma ideia de certeza e o significado do que consta sobre Roma e o Império Romano. O livro de Apocalipse, eu também já ouvi isso de várias pessoas, que seria um livro que escondia as coisas. Na realidade, literalmente, é um livro que ele revela. Mas o porquê, né, do livro de Apocalipse na realidade, quando ocorrem as perseguições, né, para os cristãos em si, esse livro que João trouxe foi justamente para dar coragem, vamos dizer assim, força aos cristãos que estavam sendo perseguidos ou que iriam ainda ser perseguidos, porque isso vai rasgar no tempo, né? Até chegar o final com relação àquela a celebração de um contrato, tal, alguma coisa que o irmão falou aí. Então, eu me lembro que não só existe a perseguição, quanto outros serão também perseguidos. E a revelação, né, da realidade de Cristo, o que é que falam sobre Cristo nessa circunstância de Apocalipse. Ou seja, é ele quem reina, é ele que é o soberano, não é? E ele vai triunfar diante de todo o mal. Aí, fala lá em um dos versículos aí do capítulo, não estou lembrado agora, se algum irmão lembrar, fala sobre o sofrimento e a tirania que é imposta pelo Império Romano aos cristãos. Então, vamos entender assim, Império Romano, quando se fala sobre o sofrimento dos cristãos e a tirania do Império Romano, quem é o Império Romano aí? Os irmãos lembram? Quem é o Império Romano? Ou seja, o Império Romano é nada mais, nada menos representado pela besta. E o que é que ela vai exigir, né, dentro da previsão futura? A exigência de quê? De adoração.
quem não adorar, desculpa a expressão, vai cair na porrada. Então, isso, antes de entrar lá depois do capítulo 20 em diante, está lá nos capítulos 13, 15, 14, 16 e 19. Os versículos a gente pode citar até depois, mas pegando do 13,4 até o 19,5, nesses que foram citados aí, há a aplicabilidade da ação do Império Romano. Então, o Império Romano aí, nessa situação, é nada mais, nada menos do que a representatividade da besta. Já quando ele fala lá em Roma, que você colocou lá em Roma, o que é representado no Apocalipse por Roma? Roma, na realidade, é aquela prostituta que o irmão falou aí. Roma é a prostituta. E essa prostituta, dentro dessa ação que vai acontecendo de perseguição, de morte, todo esse emaranhado de acontecimentos, diz que ela está lá no 17, 6, 18, 24 e 19, 2, que ela se embebeda com o sangue dos santos e dos mártires. Poucas pessoas gostam de ler Apocalipse, principalmente aqueles que não são adeptos da existência de Deus. Aí eu me lembro de um autor agora, ele deu uma seguinte frase: se não houvesse Deus, não haveria incrédulos. Depois os irmãos copiam isso aí e tentam raciocinar. Se não houvesse Deus, não haveria incrédulos. Por que o irmão está dizendo isso? As circunstâncias das igrejas, só para encerrar, que o irmão Dal falou aí, os livros que foram endereçados, né, às 7 igrejas da província romana, lá da Ásia, aí tem, foi dito Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, todas elas receberam uma mensagem específica de Cristo. Está lá no capítulo 2 e 3. É importante entender essa linha, porque nesse contexto você tem já uma certeza de qual foi mais ou menos o momento que o João fez a escrita de Apocalipse. Ou seja, dentro daquele período de clima político, religioso, né? Isso aponta o reinado de Domiciliano, que aconteceu. Foi nessa fase de Domiciliano, não sei se os irmãos se lembram disso, que eu faço as cópias das coisas que são interessantes quando falam aí. Eu estou no rabisco aqui, eu tenho até lenço, no momento aqui eu boto, quando não acho o papel. Então, foi justamente nessa época do reinado de Domiciliano que, efetivamente, o João estava lá naquela ilha lá de Patmos, diga-se passagem, foi o único que não teve a morte traumática como os demais, que houve a oportunidade de estar nessa escrita. Ou seja, aquele período lá era justamente o período de Domiciliano, ou seja, os anos de 81 e 96 depois de Cristo. E o fato foi acontecido mais ou menos nesse intervalo aí. Dizem alguns historiadores que teria entrado no período do reinado de Nero. Pelo que eu entendi, não. Então, é só para os irmãos terem em mente. Por que o livro de Apocalipse foi escrito? Para encorajar os cristãos perseguidos e os que estavam prestes a serem perseguidos, os que ainda vão serem perseguidos. E a revelar o quê? A realidade de Cristo, que é quem reina de forma soberana e vai triunfar sobre o mal. Tem isso lá escrito. Aí, quando ele fala do Império Romano, é só para o pessoal lembrar. Império Romano é nada mais, nada menos, quando vai ser vigorada a ação da besta, e a fala, a escrita que trata sobre Roma, é justamente Roma é a prostituta. Até aí.
A irmã Rita pergunta aqui, né? Me tira uma dúvida: o Tribunal de Cristo é a mesma coisa que o Trono Branco? Em um certo aspecto, sim. Vamos dizer que o Tribunal de Cristo ele pode ser dividido. Tribunal de Cristo, somente para santos, e Tribunal de Cristo, só que chamado de Trono Branco, para aqueles que serão condenados eternamente. Mas em certo momento da palavra, coloca assim, o Tribunal de Cristo como esses dois aspectos aí. Mas é tudo um tribunal, né? Mas quando a gente geralmente, para diferenciar melhor, quando a gente fala assim, o Tribunal de Cristo é mais para santo, e o trono branco para aqueles que serão lançados à condenação. Mas lembrando que tudo é tribunal, e o Senhor é que julga. O Senhor julgará as obras, né, dos santos para galardão, e o Senhor também julga a obra dos ímpios para condenação. O irmão pode botar em 2 Coríntios 5:10? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando fala ou bem, foi o que o irmão Dal disse aí sobre os galardões. E quando fala sobre o mal, é sobre as circunstâncias que você vai ser sentenciado lá na frente. Não sei se deu para entender. Eu tinha lembrado também desse versículo. Ele fala dessa etapa do julgamento, né, do Senhor. Esse tribunal, vamos dizer assim, que ele se estende, né? Mas ele tem duas etapas. Quando fala porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, esse todos são todos mesmo, toda a humanidade, né? Aí ele vai fazer agora a divisão, para receber por meio do corpo, ou bem, aqui é a primeira etapa do julgamento, que a gente vai ver lá em Apocalipse, né? Que, se eu não me engano, é antes da boda do Cordeiro, né? Que é o casamento da igreja com, com o noivo, né? Que é Cristo. Aí vai haver o momento que a gente vai estar diante do Senhor, cada um vai receber, esse bem são os galardões. Cada um vai receber segundo o que fez para o Senhor, né? E aquilo que não foi para o Senhor, isso vai ser descartado, né? Mas a gente vai estar ali naquele caráter daquele tribunal diante do Senhor para receber os galardões. Isso é o bem, né? Porque o cristão salvo, ele não recebe condenação, não recebe juízo. Ele está salvo, está livre da condenação. Então a gente vai ser, como é que pode se dizer, recompensado. Apesar que não merecemos, né? Mas a gente vai ser recompensado. Esse é o receber o bem. E aí a segunda etapa, esse tribunal se estende até
o fim do milênio, lá depois do milênio, aí vai, como é nas escrituras caracterizado, chamada de, esqueci o nome agora, Grande trono branco. grande trono branco, isso, obrigado, irmão. Aí esse já é a segunda etapa desse tribunal de Cristo, vamos dizer assim, dessa esfera de julgamento de Deus, né? Aí já é a segunda etapa, que aí está escrito ali, ou mal. Esses que vão comparecer diante desse tribunal para receber o mal, aí já são os ímpios. A primeira etapa são os santos, todos os salvos, que vão estar lá para receber seus galardões. E na segunda etapa, que é no final do milênio, vai ser só os ímpios. Ali só vai ter perdidos, incrédulos, que não receberá a salvação, não quis crer no Senhor Jesus para ser salvo. Ali só são incrédulos, só são perdidos, que vão estar ali diante para receber o mal. Qual é o mal? A sentença segundo os seus pecados. É só até aqui, se algum irmão quiser explicar mais. O tempo já passou um pouquinho, irmãos, mas se o irmão quiser colocar, eu creio que essas passagens aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15, eu creio que vai falar um pouco sobre isso. O irmão pode ler aí. Se alguém sobre este fundamento formal edifício de ouro, prata, pedras preciosas, a obra de cada um se multiplica, e pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Até aí eu segue. Até o 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte acontecer, esse receberá galardão. E o 15 também. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Qual será salvo? Todavia, como pelo fogo. Então, como os irmãos comentou aí, né, no Tribunal de Cristo não tem condenação, né? Os irmãos explicam que é para receber galardão. E outros não vão receber, né, como mostra aí nessa passagem. Eu creio que essa passagem tem referência aqui que os irmãos falam. É aí. Se puder anotar esse 1 Coríntios 3,15 aí, para poder a gente dar uma continuidade de explicação na próxima, seria interessante. Mas aqui a gente quer que anote para continuar falando sobre isso na próxima reunião. Dado o horário, eu entendo que, só para anotar esse 1 Coríntios 3,15, para poder
eu conversar um pouquinho com... Foi Leônidas ou foi Alexandre que falou? Hein? Foi Leônidas. Leônidas, pronto. Mas eu não consegui entender ainda. É para anotar, para mandar para você ou para anotar para continuar o assunto na próxima, no caso, quinta-feira? Não, só para tirar uma dúvida com ele, né? Porque ele não falou que aqui de primeiro, 3, 13 até o 15 estaria dentro dessa linha? Estaria. Mas tem um senão aqui. Então, para não ficar muito puxado, já são 21 e 22, só essa partezinha a gente dá continuidade à leitura, só para fazer um apanhado desse versículo aqui do 15. Pronto. Deixa eu tentar entender de novo. Mas é um assunto entre você e Leônio ou aqui mesmo para a gente também? Também, para todos. O ensino são para todos. Então anotar aqui para continuar na próxima.